Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma resolução da EBSER 2020, agora cargo de nível superior. Você vai curtir essa nossa resolução de uma forma bem diferenciada e bem descomplicada. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no nosso canal, deixa seu comentário, deixa o like e manda para o seu amigo que fez esta prova. Ah galera, essa prova aqui também tem uma questão passível de recurso, tá? E você vai ver na nossa resolução. Valeu, roda a vinheta, tamo junto galera! 5, 4, 3, 2, 1. Então, galera, vamos começar aqui a resolver a nossa prova de nível superior, tá? A primeira questão dela é o seguinte. Considerando que os símbolos, eu dei os símbolos lá, tá? Representem operadores lógicos e significam e, ou, então, se, somente se, respectivamente, analise os seguintes testes lógicos e dê valores de verdadeiro, V, ou falso, F. E aí ele vai dizer aqui, vamos julgar cada uma proposição dessa. Primeiro ponto, galera, precisamos identificar quais são os nossos conectivos. Vê só, aqui nós temos o conectivo I, aqui nós temos o conectivo OU, aqui nós temos o se, somente se, ok? E aqui nós temos o se, então, e aqui nós temos o ou. Beleza? Agora vê só, vamos resolver as operações matemáticas. Primeiro ponto, nós temos que resolver isso aqui. 3 vezes 12 vai dar 36. 32 menos 36 vai dar menos 4. E menos 4 é igual a menos 4. Então esse lado aqui está verdadeiro. Agora vamos lá. 12 mais 15 igual a 27. Sim, 12 mais 15 é 27. Então isso aqui é verdadeiro. Vê só, conectivo I. V com V dá verdadeiro. Então, ó, aqui está verdadeiro. Agora vamos lá. 15 mais 2 e diferente de 17. Opa, isso aqui está falso. Agora, 18 menos 9 igual a 9. Então aqui é verdadeiro. No conectivo OU, ele tem que ter pelo menos uma verdade para toda a proposição composta ser verdadeira. Então aqui também, galera, está verdadeiro. Se somente se, vê só, 12 dividido por 4 igual a 4. Não, isso aqui é falso. 12 dividido por 4 vai dar 3. 25 menos 13 igual a 12. Isso aqui é verdade. Mas se liga só, galera. No se somente se, só vai ser verdade se os valores lógicos forem iguais. Então teria que ser V com V ou F com F. Logo esse item aqui, ó, está falso. Vamos para o próximo. 48 dividido por 4 igual a 12. Sim, galera, 48 dividido por 4 é igual a 12. 16 mais 17 é diferente de 33. Opa, isso está falso, ok? No se, então, V com F dá falso. O famoso Vera Fischer fofa. Então, esse aqui também é falso. E aqui, galera, 13 mais 12 igual a 9. Opa, aqui é falso. Ou 1 mais 1 igual a 3. Aqui também está falso. Logo, essa terceira alternativa aqui é falsa. Dando o gabarito da nossa questão aqui, ó. Letrinha B, galera. Vamos a mais uma questão da sua prova. Beleza? Valeu! Então, galera, segunda questão da nossa prova, tá? Se A e B simbolizam, respectivamente, as proposições João recebe uma promoção no emprego e João compra um carro novo, considere a proposição composta se A, então B, para analisar as afirmações. Primeira afirmativa. A proposição composta se A, então B é falsa, se A e B é falsa. Vê só, galera. Aqui é o conectivo se, então. Quando é que o conectivo se, então, vai ser falso? Somente quando a primeira for verdade e a segunda for falsa. Aí vai dar o famoso Vera Fischer fofa, ok? Então, ó, nesse caso, se as duas forem falsas, esse conectivo aqui, essa proposição vai dar verdade, ok? Então, ó, essa primeira aqui está errada. Segunda, a proposição composta, se A então B é verdadeira, se B é verdadeira e A é verdadeira. Gente, qualquer valor lógico que as duas admitirem aqui, ó, sendo verdade e verdade, tudo isso aqui vai ser verdadeiro. Lembrando que só vai ser falso se então, se der Vera Fischer fofa. Então esse aqui está correto.
Terceira proposição aqui, terceira análise. A proposição composta, se A, então B é verdadeira, se A é falsa e B é verdade. Galera, se a primeira proposição for falsa, qualquer valor lógico que ela admitir depois, sendo verdadeiro ou falso, vai tornar toda a proposição verdadeira. Então, isso aqui também está correto, ok? Vê só. Vamos analisar agora. Qual é a alternativa que diz? Apenas a primeira que está falsa. Então, gabaritozinho da nossa questão, letra E. Vamos à próxima questão da nossa prova. Então, galera, chegamos aqui, tá? A mais uma questão da nossa prova. Se liga só. Dada a sentença, ou Camila é médica ou Ana é dentista, assinale a alternativa que apresenta a negação das proposições anteriores. Galera, antes de ir para a questão, a gente precisa analisar qual é o conectivo. Nesse caso aqui é o conectivo ou. Você precisa entender qual é a negação dele através da lei de Morgan. Quando a gente tem o ou, para negar ele, basta trocar ele pelo se, somente se. Acabou a nossa questão. Vamos procurar aqui nas alternativas, onde tem o se, somente se. Olha aqui, ó. Camila é médica, se, somente se, Ana é dentista. Gabaritozinho da nossa questão aqui, ó. Letra D. Vamos a mais uma questão da nossa prova. Então, galera, continuando aqui a nossa prova, tá? Considerando o conjunto dos números inteiros de 3 algarismos, analise as alternativas abaixo. Galera, lembrando que essa questão aqui ela cabe recurso, tá? E você vai entender o porquê ela cabe recurso. E o recurso dela tá aqui nessa alternativa 1. Se liga só. Existem 56 números menores que 800, terminados em 0, e cujo algarismo das dezenas é menor ou igual a 7. Se liga só, primeiro ponto. A gente tem que entender o que são números inteiros. Lembrando que os números inteiros são os números naturais mais os seus opostos. Então, 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 3 menos 3, indo para o infinito positivo e indo para o infinito negativo, ok? E aí quer que sejam números de 3 algarismos. E aí, vê só. Primeiro ponto, vamos calcular os inteiros positivos. Como é que a gente vai fazer? Então, a gente vai ter aqui 3 números, ok? Um número com 3 algarismos. E aqui está a centena, a dezena e a unidade. Ele fala que ele obrigatoriamente tem que ser terminado em 0. Então, ó, aqui eu só posso colocar o 0. Então, aqui eu só tenho uma única possibilidade. Lembrando que isso aqui é uma questão típica de princípio fundamental da contagem. E aí, vê só. Ele fala que nas dezenas os números têm que ser menor ou igual a 7. Eu tenho aqui um conjunto que eu posso utilizar possível. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É o que eu posso utilizar aqui, certo? Só que ele quer menor ou igual a 7. Então, ó, daqui para cá, ok? Então, quantas possibilidades eu tenho para pôr aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui, ó, eu tenho 8 possibilidades. Agora, ele quer menor que 800. Vê só, eu não posso começar esse número aqui com o 0. Por quê? Se eu colocar aqui o 0, eu deixo de ter 3 algarismos e passo a ter 2. Então, o 0, ele não entra. Quantos números eu posso colocar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho aqui, ó, 7 possibilidades. Agora, ó, eu vou fazer uma multiplicação e aqui eu vou ter 56 possibilidades. E aí, galera, o que você entende o seguinte? Para cada 56 possibilidades positivas, eu tenho as mesmas 56 negativas. A banca considerou como se essa aqui fosse verdadeira, mas ela se torna falso porque eu tenho no mínimo o dobro disso aqui, certo? E aí aqui vai dar 122, certo? E aí, ó, isso aí tá errado, ok? É no mínimo 122 possibilidades. Vamos para a próxima questão. Existem 90 números pares maiores que 350, cujo algarismo da dezena é 2, 5 ou 9. Vamos lá, galera, vamos entender isso aqui, tá? Você tem aqui, ó, números pares
com 3 algarismos maiores que 350. Ele diz que o algarismo da dezena, lembrando que a dezena está aqui no meio, aqui é a unidade e aqui é a centena. Ele tem que ser 2, 5 ou 9. Então aqui eu tenho quantas possibilidades? 3 possibilidades. Diz que ele tem que ser par. Quais são os números pares que eu posso utilizar? 2, 4, 6, 8 ou 0, tá? Então aqui eu tenho o quê? 5 possibilidades. E aí tem que ser maior que 350. Eu posso utilizar o 3? Posso. Então aqui eu tenho o 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu tenho 7. Vê só. Vamos multiplicar. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 5 vai dar 105 possibilidades. Mas se liga só, galera. Quando eu considerei isso aqui, eu tenho, por exemplo, o 350. Então, eu tenho números aqui que não poderiam estar. Eu tenho, por exemplo, aqui também o 320. Ele não pode ser menor que 350. Então, vê só, eu tenho que tirar daí o 350, 320, 322, 324, 326 e o 328. Então, ó, desses 105 aqui, eu vou ter que subtrair 6 números. Então, eu vou ter 105 menos 6, que vai dar igual a 99. Mesmo assim, essa aqui está falsa, porque não existem 90 números pares. Existem 99 números com essas condições que ele falou. Agora, vê só. Existem 500 números cujo algarismo da centena é ímpar ou o algarismo da dezena é ímpar, tá? Informações importantes. Nós vamos montar duas situações. Tem a primeira situação aqui em que o algarismo da centena é ímpar. Quem é que eu posso utilizar? 1, 3, 5, 7 ou 9. Então aqui eu tenho 5 possibilidades. Ele não me deu nenhuma restrição aqui, então aqui eu tenho 10 possibilidades e aqui eu também tenho 10. Por que eu tenho 10? Porque é de 0 até 9. Então, multiplicando isso aqui, eu vou ter 500. Só que aí veio o quê? Com esse ou. Então, ou, você vai ter aqui 1, 2, 3. O algarismo da dezena ser ímpar. Aqui eu tenho uma única restrição. Eu não posso começar com o 0. Então, aqui eu vou ter 9 possibilidades. Aqui eu vou ter, se ele é ímpar, 5 possibilidades. E no final aqui eu vou ter 10. Agora eu posso multiplicar esses números. 9 vezes 5, 45. 45 aqui vai dar vezes 10, 450. Só que vê o seguinte, tem número que entrou aqui e entrou aqui ao mesmo tempo. Eu não posso somar agora. Eu vou ter que subtrair as interseções, os números que são iguais nos dois. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Eu não utilizei 5 ímpares aqui e aqui eu tenho 9. Então aqui, ó, eu vou ter os 5 ímpares que eu comecei aqui, certo? Vezes os 5 ímpares que estão aqui, nesse, ó. 5 ímpares que eu iniciei, 5 ímpares que estão aqui. Vezes, aí como no final não tem, eu tenho as 10 possibilidades. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 10, 250. Agora, quando eu fizer a soma e depois eu subtrair, quanto é que vai dar aqui? 500 mais 450 menos 250. Isso aqui vai ser igual. 450 menos 250 vai dar 200. Mais 500, então existem 700 formas de eu poder atender isso. E aqui, ó, é falso, porque diz que existem exatamente 500. Pelo gabarito da banca, é a letra A. Mas se você se atentar à minha explicação na primeira sentença, você vai conseguir ganhar um recurso com isso, ok? Então, galera, vamos para a próxima questão da sua prova.
Galera, chegamos à última questão da nossa prova, tá? Então se liga só. Analise as sentenças a seguir, verificando quais resultam em valores lógicos verdadeiros e quais resultam em valores lógicos falsos. Considere que os símbolos, tá, representam os operadores lógicos se, então e se, somente se, respectivamente. Então vamos analisar cada uma dessas sentenças, tá? A probabilidade de se escolher ao acaso um número maior que 6, tá? No conjunto 2, 5, 8, 25, 1 e 12 é de 50%. Vamos confirmar, galera. Primeiro ponto, a gente sabe que probabilidade de um eventual ocorrer é igual ao NA dividido pelo NU. O que é cada coisa? NA são os eventos favoráveis, que no caso são os números maiores que 6 que podem aparecer, e o NU são todos aqueles números possíveis do conjunto, então é todo mundo. Então nós temos aqui o seguinte, ó. NA, quem vai ser? São os números maiores que 6. Quem são? 8, 25 e 12. Então aqui eu tenho 3. Quem é o meu NU? São todos do conjunto. Isso aqui a gente já tem 3, 4, 5, 6 números. Então aqui tem 6. Fazendo isso aqui, a gente vai ter que isso é 1 sobre 2, que isso aqui vai dar igual a meio, ou 0,5, que logo aqui é 50%. Então esse item aqui está verdadeiro. A negação da negação de uma proposição resulta na própria proposição. Sim, galera, se eu nego, por exemplo, conectivo I, eu nego o primeiro, nego o segundo e coloco o OU. Quando eu negar essa proposição nova, eu vou negar os dois de novo, ok? Aí eu retorno para as sentenças, para as proposições originais, e o OU eu transformo no I. Cuidado com o se então, tá? Que no se então você vai precisar fazer a equivalência lógica quando tiver na negação do I. Por quê? Quando você nega o se então, você faz a regra do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. E aí, quando você for negar esse I, você não vai cair diretamente no se então, você vai cair no OU. E aí você faz a equivalência lógica que você vai ver que retorna para o se então. Mas isso aí é coisa para próximas aulas. Então esse aqui é verdadeiro. 5 menos 2 igual a 2. Se 5 menos 2 igual a 2, então 5 mais 2 igual a 8. Pessoal, galera, 5 menos 2 é 2? Não, então isso aqui ele é falso. Como aqui é um conectivo sim, então, independente do valor lógico que ele venha depois, tudo isso aqui se torna verdadeiro. Apesar de que 5 mais 2 não é 8, então aqui também é falso. Porém, no conectivo sim, então, isso se torna uma verdade. Raiz de 169 é maior que a raiz de quê? 225? Galera, quando a gente tem duas raízes quadradas e a gente vai julgar, a gente nem precisa extrair as raízes. Se esse número aqui é maior do que esse, no caso, que não é aqui, porra, velho. Então, galera, quando eu for fazer a comparação dessas raízes quadradas, por elas serem raízes, eu não preciso extrair ela. Por quê? Se esse número aqui é menor que esse, consequentemente, os resultados desse aqui vai ser menor que o resultado desse. Então aqui, ó, é falso, ok? E aí, ó, como aqui é um conectivo se somente se, e a gente vai analisar se ele dá verdadeiro ou falso. 4 é maior que 3? Sim, então isso aqui é verdadeiro. No se somente se, para que tudo isso seja verdade, ambos os conectivos, os valores lógicos, precisam ser verdades. Então isso aqui está falso, e aí a gente chega ao nosso gabarito, letra C. Então, galera, essa foi mais uma resolução de prova. Se você gostou, deixa o seu like, deixa seu comentário, se inscreve no nosso canal e vai lá no nosso Instagram, @mate_descomplicada. Lá tem muita dica matadora para que você não erre na sua prova.